Oi, eu sou o Manu e, como todo professor de matemática, eu gosto de arrumar problema. Porque eu não causei, já está causado. E eu tenho uma, uma noção completa de como refutar completamente a física quântica, tá? Não é brisa não. Matematicamente, voltando, matematicamente dá para refutar a física quântica nos seguintes termos, tá? Visto que o entrelaçamento, visto que qualquer relação entre átomos trata-se de uma ligação ou o convalente, eletrovalente ou ligação metálica, ainda tem ligação intermoleculares. Todas elas, absolutamente todas, são de essência elétrica. Porque o elétron está na eletrosfera. E a partir do elétron e da eletrosfera se faz todas as ligações entre todos os átomos. Ok? Agora, eu não vou nem entrar nos quesitos das partículas subatômicas. Eu já quebro o argumento a partir do átomo. E vejam bem por quê. Todo spin de um átomo é consideravelmente um elétron, tá? Que está girando em órbita. Só que isso não é exatamente a total verdade da questão. Quando esse elétron está girando, como ele se apresenta na condição de partícula ou onda? Porque a verdade é a seguinte: o elétron, ele a princípio ele está numa condição de onda quando ele não colapsa. Sim, por isso que a eletrosfera é como se fosse chamado também na química de uma nuvem de elétrons. Porque ele é uma onda enquanto ele não colapsa. Mas, conforme a teoria quântica, a partir do momento que você consegue mudar a condição, tá, da localidade dessa eletrosfera, o que acontece? Ela vai colapsar. Ou seja, ela vai ficar na forma pontiforme de uma partícula chamada elétron. Enquanto não, ela é uma onda, um spin. E isso é definido também nos termos daquela equação que ela envolve a relação entre o momento, tá, da partícula. O momento significa a quantidade de movimento dela, é uma terminologia que está significando isso, momento da partícula, e a outra é a velocidade, né? O que acontece com o momento e a velocidade? Eles são inversamente proporcionais a ponto de você nunca... dizem, né? Eu sei lá, quem tem a equação vai dizer assim: é impossível você saber ao mesmo tempo o momento e a velocidade da partícula. Porque na hora que o momento é máximo, a velocidade está a mínima permitida. E quando o momento é mínimo, a velocidade está máxima permitida. Há uma analogia nos seguintes termos: se você tiver um pêndulo e ele estiver oscilando, na hora que o pêndulo estiver no ápice da altura, a velocidade é pequena, tá? Mas o momento é o quê? A quantidade de movimento, e ela é mínima. Mas se você considerar o pêndulo na hora que ele está completamente com a tração, né, vertical, ali embaixo a velocidade dele vai ser máxima, mas o momento vai ser o mínimo. Por que o momento vai ser o mínimo? Mano, só reavendo. Pera, vamos tentar lembrar. O que quer dizer essa questão? Olha, quer dizer que o momento e a velocidade, elas são
Elas são, elas vão implicar exatamente no princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg vai dizer que praticamente é tudo indeterminístico. Ou seja, se você tiver um spin de um elétron, segundo o princípio do que seria uma superposição quântica, o spin ele tem exatamente dois sentidos ao mesmo tempo. Mas não é exatamente que tem dois sentidos ao mesmo tempo. Significaria que seria uma partícula com dois sentidos? Só que não, ele é uma onda, porque ele é uma superposição quântica. Ou seja, você só consegue verificar qual o sentido do spin se você colapsar o elétron. O que eu quero dizer? Você tem um núcleo nuclear, né? Um núcleo de um átomo. E você tem um spin lá. E o que acontece com esse spin? O spin não é a órbita, como se fosse a analogia de um planeta. Só que é muito diferente. A questão é que se você tiver uma órbita de um elétron chamada spin, ela só vai ser verificável se a órbita é positiva ou negativa se você colapsar o elétron, tá? Então, isso quer dizer, isso significa o princípio da incerteza de Heisenberg. Isso torna a base, tá, que a física quântica quer alegar, ela está propondo que a base seja completamente indeterminística. Pois é. Só que, vejamos, vê se faltou alguma coisa. Se você ainda percebe, tá? Vamos meio que esclarecer, porque só existem dois estados possíveis para um spin. Tudo bem. Se você ainda tiver uma noção de querer contrabalancear, você fala que não é simétrico, mas não importa. Tá? Vamos dizer que ou vai para um lado ou vai para o outro. Por isso que quando existe aquelas... mano, não vamos desbitolar onde não tem nada a ver. Mas vamos lá, se você tem o spin positivo ou negativo ao mesmo tempo, só que não é uma partícula, então é só uma superposição quântica em forma de onda, aonde que eu quero chegar? Que você precisa, como se fosse, tocar essa onda e lá vai colapsar a partícula elétron. É isso que é exatamente o entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico não quer dizer exatamente que sejam duas partículas entrelaçadas. Existe uma onda de superposição quântica. Essa onda não é exatamente uma ou duas ou três partículas, é uma área, um volume no espaço. Aonde eu quero chegar? Como é que alguém vai falar que numa base, vamos dizer que isso é um fundamento, porque eles acham, né? Se isso é um fundamento indeterminístico, indeterminístico é igual a caos, tá? Caótico. Se isso é um fundamento indeterminístico, não tem da onde emergir coisas determinísticas. Ou seja, nós vemos exatamente tudo determinístico na física clássica, na física macro, nas coisas macro. Só que quando chega no ponto, se a gente for destrinchar tudo, dizem eles, né, destrinchar tudo ao ponto da física quântica, ou seja, abaixo ainda da das coisas nano, você vai chegar à conclusão de que lá, se a base é indeterminística, não faz lógica alguma a gente encontrar a física clássica que é determinística. Pois é, existem algumas teorias ridículas, tá ligado? Eu não quero saber o quanto de formulação maluca que vão inventar, porque simplesmente eu refuto o argumento eliminando na forma mais inicial possível. Se você começa com um argumento errado, eu já posso eliminar aí. Porque as formulações que ainda disseram que existe, elas só podem ser engambelação. Eu provo. Porque quando a pessoa fala que do indeterminismo, que é as partículas, você chega nas coisas macro, que são determinísticas, você está necessariamente inferindo
que a partir do caos emerge uma coisa ordenada. Mas isso é ilógico. E eu vou explicar por quê. Porque se você ainda fala que do caos a gente chega numa coisa lógica, usando uma analogia da física clássica, significaria exatamente um exemplo de que, por exemplo, eu tenho uma bola de futebol e eu chuto ela. Aí ela simplesmente vira no ar, dá uma volta, vai para trás, sobe a velocidade da luz, dá a órbita no universo, explode e acaba o universo todo. Porque olha, não, tá, faz lógica, tá ligado? Porque pensa direito, não faz lógica nenhuma esse argumento, tá? Eu já refuto por aí. Porque porque é simples. A questão é, por exemplo, se a física quântica trabalha com probabilidades, quer dizer o quê? Ora, você tem uma probabilidade, tá? De a física clássica dar certo ou não. É isso que eles estão dizendo. Mas como que eles podem falar que a probabilidade de dar certo é a que vai ocorrer? Porque em termos de estatística, nada se prova. Porque é muito simples falar. Ah, eu chuto a bola, ela vai lá e vai seguir as regras da física. Só que se você disser isso pra mim, eu vou falar, poxa, isso foi estatística. Se você ainda fala, você ainda tá dizendo, né, a física quântica, se a física quântica trabalha com probabilidades, aí eu falo, então pronto. Como que você garante a probabilidade se você não tem um conjunto amostral o suficientemente infinito para dizer que a bola só seguiu as regras da física porque caiu numa estatística tal que a probabilidade coincidiu? Vocês entendem? Só que se alguém falar isso, eu vou falar, poxa, que merda de ciência que vocês têm. Porque a ciência é uma coisa exata. Não dá pra trabalhar com a estatística, irmão. Porque a matemática tem uma ciência chamada probabilidade. Sim, e ela envolve a estatística. Sim, e ambas são ciências exatas. Sim, só que a estatística é uma ciência exata na medida em que você tem um conjunto amostral tal, que você coletou dados, e você vai chegar a uma questão de achar uma probabilidade. Só que nunca você vai poder aplicar uma regra tal que você vai falar que a estatística vai dar sempre aquele resultado se você não é onisciente. É a mesma coisa, mano. Por exemplo, eu posso ter um dado de jogo, né? Se eu falo, poxa, existe a real probabilidade exata de que é 1/6 de chance de dar cada face do dado. Ele tem 6 lados, é exato. Mas em termos de estatística, eu só tenho uma maneira. Eu tenho que jogar o dado experimentalmente. Aí você fala, poxa, isso é exato ou não? Olha, vai ser exato na hora que eu jogar os dados, coletar os dados, né? E falar, olha, deu isso. Mas quem garante que a estatística vai dar igual à probabilidade? Pode dar, mas pode não dar. Sim, em termos, olha, eu falo ainda, em termos de onipotência de Deus, se ele condicionar todos os fatores externos do ambiente, é perfeitamente possível, 100% de chance de eu jogar o dado 1000 vezes e sair o número 5. 1000 vezes seguidas. Aí você fala o que a estatística vai provar. Porque, sendo assim, a física quântica, se ela conseguisse ainda agora, né, alegar que dela emerge o nosso ambiente determinístico da física clássica, o nosso ambiente macro, aí eu ia dizer então para a física quântica, então não existe porra de ciência exata nenhuma, só a matemática, e vocês são um físico imbecil, porque nada daria 100% de certo, tá? É a mesma coisa que eu pegar uma calculadora mesmo e falar, ó, escrever lá 2 mais 3 igual a 5. Aí eu ia pensar, poxa, mas sempre vai dar esse resultado?
Aí, de uma forma estatística, seria provável também que eu apertasse 2 mais 3 daria 9. Quem disse que não? Então, mano, já não é em termos da minha autoridade que eu vou aniquilar a física quântica. É em termos de que ela é impossível mesmo, e eu refuto ela. Porque se ela fosse realmente possível, nada teria ordem no mundo. E em termos de nada ter ordem no mundo, ninguém pode alegar que a física quântica é uma ciência. Não é exata, não é ciência, não é porra nenhuma. Tá? Porque o que é uma ciência? Ciência vem da ideia de saber, ciente. Você sabe o que, meu? Aí se eu falo, eu sou matemático, eu sei. A única maneira de vocês contrariarem um axioma da matemática, ou antes um axioma da lógica, ou ainda o axioma do infinito, a única maneira de a minha lógica, da qual rege a minha formulação do axioma, só tem um jeito deles estarem errados, só se eu fosse louco. Só que, se eu sou louco, vocês são o quê? Você pensa bem, porque não faz sentido. Eu não vou ter que responder a esse argumento se vocês recorrerem. Porque é ridículo. Ninguém vai contrariar o próprio conceito da própria consciência da lógica, tá? Então vocês teriam inclusive que convencer não só eu que eu sou louco, vocês deveriam convencer as pessoas que me ouvem de que elas são loucas e retardadas mentais, só que não dá, porque na verdade aquele que crê em Deus é impossível convencer de que ele é louco e de que Deus não existe.